Meus cumprimentos aos presentes. Este trabalho ele tem por título as representações da pintura rupestre no acervo do Museu do Homem Americano, tem por autoras Naliana da Silva Mendes e professora doutora Luciana Ferreira da Costa. Este artigo ele tem origem na minha dissertação de mestrado em desenvolvimento pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal da Paraíba. O trabalho está estruturado da seguinte forma: a introdução, uma instituição museu, a arte rupestre, o Museu do Homem Americano, a presença da pintura rupestre no acervo do Museu do Homem Americano, o Museu do Homem Americano e o ensino das artes visuais, as propostas educativas. Na nossa introdução, trazemos o objetivo de descrever o acervo do Museu do Homem Americano com o intuito de avaliar as representações de pinturas rupestres presentes no mesmo. O nosso enquadramento teórico ele perpassa pelo campo da museologia e também pelo campo das artes visuais, mais especificamente das pinturas rupestres. Nosso enquadramento teórico ele perpassa pela instituição museu, e de início nós trazemos André Desvalets e François Malicet, que eles vão trazer na obra Conceitos Chaves da Museologia, a definição formulada pelo Conselho Internacional de Museus, o ICO, em 1949. Então, eles dizem que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda e expõe todo o patrimônio material e imaterial da humanidade, com fins de estudo, educação e deleite. Queremos ressaltar a questão da instituição museu como voltada para a educação. Já na arte rupestre, o Museu do Homem Americano, nós trazemos aí Isabela Bach e Rosa Maria Gonçalves, porque elas trazem um panorama a respeito do Museu do Homem Americano. Só que antes de falarmos sobre o Museu do Homem Americano, se faz necessário abrir um parêntese e falar do Parque Nacional da Serra da Capivara, que foi inaugurado em 1979 pela arqueóloga Niede Guidon, que chegou na região, que atua na região desde a década de 70, e o acervo do Museu do Homem Americano ele é advindo do Parque Nacional da Serra da Capivara, como de acordo com Isabela Bach, ela diz que o intuito da arqueóloga Niede Guidon era fazer com que esse acervo oriundo do parque ele permanecesse aqui na região do Piauí. Então, o Museu do Homem Americano ele foi criado com esse intuito. Ele foi criado em 1994 com o intuito de preservar e também de divulgar os resultados das pesquisas que eram desenvolvidas no Parque Nacional da Serra da Capivara. Passamos, então, à presença da pintura rupestre no acervo do Museu do Homem Americano. O museu ele é composto por 3 salas e um mezanino, mas nós nos voltamos para a sala 2, que é a sala das pinturas rupestres, que é onde as pinturas elas vão ser representadas. É interessante trazer a colocação de Aguiar, que ele traz uma definição para a arte rupestre. Então, ele diz que a arte rupestre são as pinturas e as gravuras feitas sobre paredões rochosos por populações da pré-história. Então, se essas pinturas elas são feitas em suportes rochosos, elas não podem ser tiradas do Parque Nacional da Serra da Capivara para serem levadas para exposição no Museu do Homem Americano. Então, a saída que o museu encontrou foi fazer vídeo com essas pinturas, e esses vídeos eles são apresentados através de um telão que tem 13 metros e uma TV em tamanho menor. Esse vídeo das pinturas, que traz inclusive as temáticas dessas pinturas, ele é acompanhado por uma sonoplastia que imita o ambiente natural do parque. Então, no museu, o público ele já tem um contato com as pinturas, já tem o primeiro contato com as pinturas rupestres. Quanto ao Museu do Homem Americano e o ensino das artes visuais das propostas educativas, eu queria ressaltar aqui o que diz Figurelli, que ela diz que os museus eles estão cada vez mais atentos em relação a uma agenda e programações que visem aí esse contato com o público. Então, o Museu do Homem Americano ele é atento a essa função educativa que foi
de certa forma, construída para o museu, ele também desenvolve algumas atividades educativas que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui eu trouxe a sala 2, onde vocês podem perceber o telão de 13 metros, e vocês observam aí nessa primeira imagem que tem a representação da dança, um vídeo com a representação da dança, temática dança, e na parte de baixo vocês observam aí a imagem também voltada para a caça. Então, no Museu do Homem Americano, como ele é um museu autoexplicativo, o visitante é avisado no início de que o museu é autoexplicativo, ele dispõe também de textos em português e inglês. Esses textos, eles se voltam para a questão das pinturas também. Então, o primeiro texto, ele vai falar sobre a importância dessas pinturas, que é o texto As Pinturas Rupestres, intitulado As Pinturas Rupestres. Ele vai falar sobre a importância dessas pinturas e dizer que os significados praticamente se perderam com os grupos étnicos que as realizaram. O texto 2 é pré-história, tem por título Pré-história da região do Parque Nacional da Serra da Capivara, traz a localização do parque, na bacia sedimentar do Maranhão com Parnaíba, traz a questão do clima do sertão, as espécies, fala sobre as espécies da megafauna, os vestígios encontrados dizem que eles que essas espécies viveram junto com o homem da pré-história. Então, as pesquisas evidenciam, então, preguiças gigantes, tigre de dente de sabre, tatus gigantes também. E os rituais funerários, que eram os sepultamentos realizados por esses grupos. O terceiro e último texto, ele fala especificamente sobre as pinturas rupestres, as temáticas das pinturas rupestres, desculpa. Então, as temáticas abordadas são luta, sexo e caça. De acordo com a Fundan, a caça ela é mais recorrente, porque é possível você perceber nas cenas representadas a figura do caçador, a figura da caça e dos instrumentos de caça, e também a materialidade que eram utilizadas nessas pinturas. Tem outro ponto importante também, que essas pinturas elas estão divididas em tradições. Então, no livro de Anne-Marie Percy, As Imagens da Pré-História, ela traz todo um levantamento a respeito dessas tradições, é muito extenso, não dá para falar aqui, mas é bem interessante, é um livro muito interessante para quem se interessa em saber sobre as pinturas da região da Serra da Capivara. Em uma outra TV, na mesma sala, em uma outra TV em tamanho menor, são apresentados os grafismos puros, e são aqueles grafismos que praticamente não se enquadram nas temáticas anteriores, e são apresentadas também através de vídeos. Então, chegamos às propostas educativas do Museu do Homem Americano, a relação do museu com as artes visuais. Então, o Museu do Homem Americano ele está atento a essa questão do contato com o público, e temos aí as atividades desenvolvidas. Eu queria ressaltar essa terceira, que é a Semana Nacional dos Museus, sob o título de Museus com Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições, que foi realizada em praça pública, e faz com que o público, em geral, ele tenha contato com o acervo do Museu do Homem Americano. Essas atividades elas são muito visitadas por grupos escolares da região, então é bem interessante. As considerações finais, nós constatamos que são importantes essas reproduções acerca das pinturas rupestres por forma de vídeo, mas que elas não substituem o contato com as originais, então a experiência mais significativa ela se dá mesmo no espaço do parque, mas mesmo assim o museu é importante, essas representações do museu são importantes, as nossas referências que embasaram este trabalho, e muito obrigada.